Nosso muito bom dia. Nós vamos respeitar aos presentes já aqui no auditório. Iniciaremos as atividades deste último dia do nosso 19º CONAFISCO, Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, e 8º ENAP. Agradecer a presença já de todos. Muitos ficaram até as 3 horas da manhã ali no Happy Hour. Muito bacana. Parabéns pela alegria de todos e pela festa de ontem, na Noite de Talentos. Falando em noite, hoje, a partir das 20 horas, nós teremos a posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal da FENAFISCO, triênio 2023-2025. Gostaríamos de contar com a presença de todos, às 8 horas da noite. Na sequência, teremos as homenagens e a festa de encerramento, com banda baile, todos convidados. No período da tarde de hoje, das 2 às 4 horas, para delegados, teremos a plenária final do 19º CONAFISCO. E avisar também sobre o transfer de retorno, que ainda não procurou o estande aqui, o balcão da TCH receptivo no foyer. Por gentileza, agora no período da manhã, procurem se dirigir ao balcão para conferir o horário do transfer de retorno. A entrega dos certificados será realizada virtualmente através do e-mail aos que tiverem mais de 75% de presença após o término do evento. Neste momento, dando prosseguimento às atividades, informar mais uma vez que este evento está sendo gravado, voz e imagem. Começando agora o último dia de atividades, convidamos ao palco o diretor de projetos especiais da FENAFISCO, que será o moderador desta palestra, senhor Cláudio Honório. Uma salva de palmas. E é com grande satisfação que convidamos os nossos panelistas, o doutor em Economia, Juliano Goulart, e a doutora em História e mestre em Economia Política, Thalita Alves de Messias. Aí está o currículo do Juliano, economista, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, atualmente exerce a função de agente de viagem, especializado em viagens personalizadas à pessoa idosa. Apresentador do programa Maturidade no Ar e gestor do grupo Uva Passa, voltado para a pessoa idosa, onde o propósito é socializar e promover a inclusão social. Podemos passar a Thalita Alves de Messias, doutora em História, mestre em Economia Política Internacional e bacharel em Economia. Juliano veio com uma torcida ali organizada. Muito bom. Santa Catarina? Muito bem, sejam bem-vindos. Palavra neste momento ao nosso querido moderador desta mesa de debate, seu Glauco Honório, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiramente, acho que houve um errinho ali. O doutor Juliano, o currículo dele, acho que foi confundido com umas coisas de mestre em viagens e tal. Na verdade, é doutor em economia, né? Depois a gente... Pequena falha técnica aqui, depois a gente acerta esse currículo. O currículo dele, eu não sei de cor, porque é muito grande e é muito bom, mas ele é da área da economia, com certeza. Doutor Juliano, doutora Thalita, que é mestre em economia e doutor em história. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, né? A gente está aqui para apresentar, para fazer isso que a gente está chamando do relançamento do Atlas da Dívida, e a palestra sobre as dívidas e sobre um pouquinho sobre as renúncias. Eles vão falar um pouco com a gente. Antes deles falarem, como a gente está fazendo esse lançamento do que a gente chama de Atlas da Dívida Ativa, ou do site Barões da Dívida, a gente vai mostrar um pequeno vídeo institucional e depois eu vou dar uma passadinha pelo site. Por favor. Esse foi um trabalho que a gente fez, então eu só vou... Uma pequena história. Em 2018, a gente lançou no Fórum Internacional Tributário esse site com uma ideia de fazer uma atualização rápida. E a única coisa que eu queria pontuar é que a gente estamos ainda com 20 estados, dos 27 estados, ainda há uma discussão sobre sigilo fiscal, que nós aqui do nosso lado achamos absurdo se falar em sigilo sobre a dívida, o quanto alguém deve para o Estado. O Estado não tem sigilo nas contas dele, tá?
O sigilo é para as contas internas do contribuinte. Se ele deve ao Estado, isso é uma coisa pública. A maioria dos estados assim entende. Alguns estados têm até sites públicos, a gente não tem nem dificuldade de conseguir. Outros têm uma transparência que a gente tem que dar uma forçadinha, né, Juliano, para conseguir os dados. E alguns se recusam a dar ainda. A gente está até pensando em medidas judiciais, porque consideramos que isso é um dado público, né? Então, nós temos o nosso site aí, que está sendo projetado, o barõesdadivida.org.br. Tá? A gente tem aí várias abas, ele é interativo. Se o nosso operador lá clicar em onde está ali, agora eu estou enxergando mais ou menos de longe, ver lista completa, um pouco mais para baixo, pode sair também. Aí a gente vai ter sempre as... Um pouco lento? Não, tá. Aí está as categorias, clica em... Olha, aparece lá os barões, as empresas, em que estados. Aí a gente pode fazer essa divisão por estado. Se você clicar lá em cima em Atlas da Dívida, a gente tem aí o nosso mapa, né? E se clicar em um estado qualquer, aí pode clicar em qualquer dos estados que... Espera um pouquinho. Neste mapa, a gente já identifica os estados que nos forneceram dados e os estados que nós não conseguimos, apesar de esforços aqui enormes, não conseguimos, os estados que estão em cinza não nos forneceram os dados. Tá? Mas, se clicar em qualquer estado, ele clicou no estado da Bahia, aparecem os dados lá. Então, é um site que a gente tentou fazer bem profissional e bem interativo. Todos os dados que aí estão são dados públicos. Tá? Nós não pegamos nenhum dado de alguma forma diferente. Tem todas as fontes, tem a notícia. Lá na apresentação vai ter um histórico de tudo que foi feito, como foi feito, das fontes. Então, assim, eu vou deixar depois, vocês anotem aí, barõesdadivida.org.br, e aí vocês dão uma navegada. Tá ok? Bom, então agora vamos mostrando isso um pouco, né? Quem coordenou esse trabalho foi o Dr. Juliano e a doutora Thalita, né? Fizeram essa coordenação para esse trabalho da FENAFISCO. E agora eles vão falar um pouco do assunto deles. Antes de passar a palavra para eles, eu queria avisar que, se alguém tiver alguma pergunta, eles vão fazer uma palestra de 1 hora e pouco, e depois a gente tem aí um tempo grande aí para debates, perguntas. Se alguém quiser já, no decorrer, tiver alguma pergunta, a nossa recepcionista está ali, é só levantar a mão, as perguntas a fazem por escrito, vão trazendo aqui, na medida do possível, esperamos poder responder a todos. Tá ok? Então, Juliano, Thalita, é com vocês. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Glauco, diretor da FENAFISCO, pela oportunidade de estar novamente no evento da Federação, discutindo o tema da dívida ativa. Cumprimentar a Thalita, que ao longo desses 2 anos viemos pesquisando, construindo o Atlas, e sem o apoio da Thalita não teria possível sendo construído esse Atlas. Cumprimentar toda a diretoria da FENAFISCO, na pessoa do Charles, pela extrema confiança que ele depositou em mim e na Thalita para construir esse trabalho. Então, Charles, muito obrigado pela confiança que depositou em nós. Então, nós vamos dar início aqui à nossa apresentação. Pediria que colocasse no painel aqui, nós construímos alguns slides, para ficar mais dinâmico. E eu e a Thalita vamos distribuir o tempo na apresentação. Você tem que colocar aqui no painel aqui para ficar mais visível aqui, não tem como... Isso. Eu geralmente não gosto de usar slide, mas eu acho que fica mais dinâmico aqui, porque vai ter alguns mapas que nós vamos estar explorando os barões da dívida. A gente construiu um relatório de quase 300 páginas, e aí nesse relatório tem tabelas, mapas, gráficos, tudo mais, mostrando o estoque da dívida ativa. Então, uma apresentação inicial,
Esse trabalho ele se iniciou em 2020, no segundo semestre de 2020, e se conclui agora ao longo de quase 24 meses. Ele se dividiu em duas etapas. A primeira etapa foi apresentada no Fórum Internacional Tributário, em São Paulo, onde nós conseguimos reunir a lista de 17 estados da federação, conseguimos pegar a lista dos 1.000 maiores devedores em cada estado. Depois, numa segunda etapa, conseguimos avançar em mais 3 estados. Avançamos um pouco mais, mas alguns estados alegaram sigilo fiscal, então nós não consideramos. Então, nós conseguimos reunir 20 estados da federação, os 1.000 maiores. Um ou outro estado nós não conseguimos 1.000 maiores, que nós vamos ver na frente. E muitos estados alegaram sigilo fiscal. Se a gente pegar o Código Tributário de 66, lá no seu artigo 198, dívida ativa não é sigilo fiscal. Assim como benefício fiscal ou benefício tributário também não é mais sigilo fiscal. Então, não existe a justificativa de alegar sigilo fiscal ao não ceder essas informações, porque o Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa Constituição e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação, dá publicidade e transparência a esse conjunto de dados. E o nosso grande objetivo desse Atlas foi elaborar o site, né, e o Barão da Dívida, mas, sobretudo, trazer o problema da dívida ativa para a superfície do debate, porque ele estava muito escondido. A gente vê muitas discussões sobre dívida pública, sobre como os mecanismos de conter a dívida pública, a relação dívida-PIB, você tem que fazer ajuste fiscal, você tem que fazer meta de superávit primário, você tem que fazer contenção de despesas, mas você nunca faz um ajuste fiscal pela ótica da receita, mas sim pela ótica das despesas. E quando você faz um ajuste fiscal, como o teto dos gastos, por exemplo, você está penalizando aquelas pessoas que mais precisam da intervenção do Estado. Então, a gente tem que pensar a ótica pelo lado avesso, pensar numa política de ajuste fiscal pelo lado também da receita, e essa questão envolve a dívida ativa. A gente tem muito debate sobre dívida pública e muito pouco sobre dívida ativa. Eu falo para o Charles: olha, Charles, a dívida ativa é a riqueza pública, ou seja, é o tributo que deveria entrar no Tesouro Nacional, mas fica retido na empresa, ou por planejamento tributário, que é a grande maioria, mas ou porque não conseguiu realizar um fornecedor, quebrou uma cadeia de fornecedor, veio uma crise conjuntural, não conseguiu realizar a venda, quebrou a expectativa. Tem um conjunto de fatores que levam uma empresa a possuir dívida ativa. Mas o grande problema da dívida ativa, da acumulação dos estoques e a formação dos estoques, que a gente vai ver aqui, é basicamente planejamento tributário. Então, nós conseguimos 7 estados apresentam as suas dívidas em portais da transparência. Se você entrar ou no site da PGE ou no site da Fazenda Estadual, vai ter lá a lista das empresas devedoras. Mas 3 estados enviaram um ofício que a FENAFISCO fez, que solicitou essas informações. Então, os estados foram enviando e a gente foi construindo essa tabulação. Então, dos 26 estados, mais o DF, nós conseguimos reunir 20 estados, que é um número bastante expressivo. E aqui, neste mapa, a gente visualiza o que está em verde. Nós conseguimos reunir os 1.000 maiores empresas. No que está em alaranjado, ali, reunimos as 500 maiores, e o que está em vermelho foram as 100 maiores. Então, nós temos uma radiografia muito interessante desse debate. Então, a gente quis desenvolver esse estudo da dívida ativa, por quê? Se nós entrarmos em qualquer plataforma, Lattes, CNPq, pesquisar para os trabalhos de monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorados, artigos científicos, como um todo, não existe um trabalho que explore a dívida ativa. Tem muito trabalho sobre dívida pública. Então, esse trabalho da federação é um trabalho inédito. Eu converso com a Thalita, eu não tenho dúvida que esse trabalho vai se tornar, quando for publicado, uma referência para novos trabalhos. Inclusive, hoje saiu, o Charles encaminhou para mim, saiu uma matéria na Folha de São Paulo mostrando os barões da dívida. Então, ou seja, esse grande objetivo nosso de trazer esse debate para a superfície começa a aparecer e começa a ganhar corpo. Então, a gente está problematizando isso. Não estamos apresentando aqui uma solução da dívida ativa, né, de como resgatar o crédito, de como diminuir os estoques.
estoque, mas de problematizar o tema da dívida ativa. Então, nós conseguimos informações desse conjunto de estados brasileiros. E agora, acho que é importante a gente apresentar uma estrutura metodológica do trabalho. Por quê? O trabalho pode ser contestado, acho que isso é normal dentro de um processo democrático, mas a gente quer deixar muito claro a nossa fonte de dados, onde é que nós pesquisamos, porque uma empresa pode questionar, não, mas a minha dívida ativa não é aquele valor. Mas o que a gente quis dizer? Tem que ver a informação que a gente recebeu, a data que nós escolhemos os dados. Por exemplo, se uma empresa questiona, a dívida ativa da empresa tal, há 6 meses atrás, era uma. Mas se a gente pegar 6 meses depois, a dívida ativa da empresa pode não ser a mesma, pode ser menos, ela já tenha quitado o débito, ou pode ser mais. Então, tem no site Barões da Dívida, tem a posição, a data que nós conseguimos recolher o conjunto de informações. Então, dentro da justificativa que a gente apresenta aqui, a gente não quer, com esse trabalho da dívida ativa, preencher uma lacuna no grande debate, mas a gente quer problematizar esse tema que a gente tem. E por quê? Porque a gente vê um crescimento constante nos estoques, e a recuperação da dívida ativa, como a gente vai ver, é muito baixa. Os estoques, em momentos, crescem muito superior à inflação, cresce superior à arrecadação tributária, cresce superior ao PIB dos estados, ou até mesmo o PIB nacional. Então, essa formação, ela não é mesmo condizente com a recuperação dos estoques. A gente tem alguns mecanismos de recuperar os estoques, né? O refis, que é o mais tradicional, depois securitização da dívida ativa, depois inteligência artificial, que a gente vai ver também aqui um pouco na frente. Então, e mesmo assim, um sistema judiciário que é muito lento, às vezes leva 8 anos em média para fazer uma execução fiscal. E aí a dívida acaba caducando, acaba morrendo, a empresa pode pedir baixa, pode não existir mais. Então, a gente fez um conjunto de justificativa para levantar esse trabalho. Mas o que é importante a gente entender? Que a dívida ativa, ela não é um mal em si mesmo, ela não é um mal, não é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente, quando os estoques de uma empresa e do Estado começam a se acumular sucessivamente, e a capacidade do Estado de recuperar esses créditos é morosa, ela se torna um problema. Então, uma empresa pode constituir uma dívida ativa por um momento conjuntural de pandemia, mas logo depois o Estado pode recuperar essa dívida. Então, não é um problema, até porque a gente entende que num período de pandemia, num período de crise econômica, tem que ter um olhar diferente para a estrutura de mercado. Mas a grande questão é que essa dívida, que está concentrada em poucas e grandes empresas, a sua ampla maioria se dá sob planejamento tributário. Porque o Estado, antes fazia um refis a cada 4 anos, reduziu para 3, reduziu para 2, e agora anualmente já temos refis, porque o Estado vê uma fonte de receita extraordinária no refis. Então, esse mecanismo acaba contribuindo para a formação dos estoques. Então, a gente tem que entender a dívida ativa também pelo lado avesso. Não é o refis uma solução para o problema, mas o refis se tornou um problema que a cada ano sai um refis. Então, aqui eu comentei que não há sigilo fiscal, e o estudo, ele levantou informações de 2015 a 2021. Não pegamos 2022, porque o ano ainda não concluiu, né? Então, se nós pegarmos em 2015, a dívida ativa era 682 bilhões de reais. Em 2021, em dezembro de 2021, passou para 987 bilhões de reais. Então, sendo que em 13 estados da federação, a dívida ativa supera a arrecadação de impostos. Ou seja, a dívida ativa é 100 e a arrecadação de impostos é 50, por exemplo. Mas o que é importante a gente ter ciência também? Que muito dessa dívida ativa é crédito podre, muito dela. E a gente não consegue diferenciar nessa lista o que é podre, o que não é podre, o que é frio e o que é quente. Mas se esse crédito hoje é podre, no passado ele era quente. Ele foi se arrolando, foi se arrastando, foi se postergando até ele virar um crédito podre. Por exemplo, a VASP e a Varig, todo mundo sabe, não existe mais essas empresas, mas eram empresas crentes, eram empresas líderes nos seus setores, tinham alta complexidade econômica, tinham alto encadeamento, elas foram acumulando dívida, que chegou no final, a dívida ficou, a empresa não existe mais. Então, essa é uma dívida podre hoje, mas a questão é por que o Estado, por que a empresa foi acumulando sucessivas dívidas e não houve cobrança. Então, a gente tem que entender essa problematização. A dívida é podre, hoje, fria, mas ela, no passado,
ela era quente. Então, esse grande objetivo é analisar a formação da evolução da dívida ativa dos estados, que hoje representa parcela significativa da receita de impostos e também do PIB dos estados, como a gente vai ver. E para isso construímos mapas, tabelas, gráficos, um relatório extenso aí de mais de 300 páginas. E sobre as fontes, né? Por que é importante a gente citar as fontes de trabalho? Porque, como a minha formação e a formação da Thalita é uma formação também acadêmica, a gente segue um rigor científico metodológico. A gente não trabalha com hipótese, né? A gente testa tem uma hipótese de trabalho que a gente fez, e a gente foi seguindo e perseguindo essa hipótese. E, para isso, a gente fez uma ampla base de dados. Pesquisamos no SICONF, nos tribunais de contas dos estados, nas procuradorias, no IBGE, no Secretaria de Tesouro Nacional e na base de dados da FENAFISCO. Então, toda a informação construída para esse atlas, para esse relatório final, tem essas fontes de pesquisa. A gente trabalha, nós não construímos um relatório de análise de elevador. O que é isso? Subiu, desceu, estabilizou, agora subiu de novo, cresceu. Isso é uma análise, um boletim técnico de comportamento conjuntural. Pela nossa formação, a gente faz uma perspectiva histórica e estrutural, analisando o comportamento dos dados, entendendo as relações de poder que tem por trás da dívida ativa, que essa formação dos estoques, ela envolve lobby político, envolve poder econômico, então, dentro e fora das instituições estatais. Então, esse conjunto de indicadores também tem a sua relação de poder. Então, a gente trata uma perspectiva teórica, histórica, estrutural e também conjuntural, ou seja, não apenas subiu e desceu, tem que entender os movimentos estruturais e os movimentos conjunturais da formação desses estoques. E aí, estabelecemos um conjunto de problemas. Por que a dívida ativa cresceu e cresce de maneira exorbitante nos estados? Por que ela cresce? Por que a arrecadação da dívida ativa é baixa em relação aos estoques? Por exemplo, se nós pegarmos todos os estados, mais o DF, a média de recuperação nos estoques da dívida ativa é 0,61%. É muito pouco, não chega a 1% da recuperação. A dívida ela cresce 100 milhões, mas desses 100 milhões você arrecada 1%. Às vezes nem isso. Então, esse é um problema. O que existe nesse ambiente que impede os estados de receberem esses créditos? O que impede o estado de recuperar? A baixa recuperação dos créditos se torna um problema técnico ou político. Ou seja, porque isso é técnico ou é político? É um pouco técnico e também é político. A quem interessa também um sistema judiciário lento, moroso e cheio de recursos. Às vezes um julgamento pode ficar 10 anos julgando. A quem interessa isso? Interessa o Estado? Interessa a empresa privada? Essa morosidade? E por que a legislação brasileira ela não pune com rigor a empresa que possui dívida ativa? Se nós pegarmos aqui, a Thalita vai apresentar, tem empresa que tem dívida em 5, 6, 7, 8, 15 estados da federação. E nesses 15 estados, por exemplo, ela tem refis em 15 estados. E essa empresa também tem benefício fiscal, ela tem renúncia de receita, o que deveria ser proibido. Uma empresa que está inscrita em dívida ativa, essa dívida ativa não está renegociada, não está sendo paga, ela não pode ter benefício fiscal. E tem empresas que pode ter 2, 3, 4, 5 refis no mesmo estado. Por quê? Porque hoje o refis, que era para ser a cada 4 anos, é de ano em ano. Então, essa correlação de força política vai favorecendo também essa formação desses estoques. E aí a gente problematiza isso, e o grande objetivo é trazer isso para a superfície. E a gente seguiu uma hipótese norteadora, que a dívida ativa, que está concentrada em poucas e grandes empresas, como a Thalita vai mostrar, ela envolve poder econômico e lobby político. Porque se a gente pegar de 96% das empresas registradas na junta comerciais dos estados recolhem os seus tributos em dia, ou até o dia 10, ou até o dia 15, ou até o dia 20. O pequeno empresário, ele não possui dívida ativa, ele é um bom pagador. E a dívida ativa concentra-se na
pouca e grande empresa. Então, às vezes, um estado é 4%, outro é 5%, outro um pouco mais. Então, mas, geralmente, a média entre 95% e 96% das empresas recolhe os seus tributos em dia. Agora, do que a gente está falando? Que essa dívida ativa somente dos estados, hoje, representa aí 11% do PIB nacional, que dá o PIB nacional em 2021 chegou aí a 8,7 trilhões, e a dívida ativa chegou aí a quase 1 trilhão. Então, nós estamos falando de 11% do PIB. E se a gente considerar a dívida ativa da União e a dívida ativa dos estados, essa representa 43% do PIB. E o que a gente identificou também? Que empresa que possui dívida ativa nos estados também tem dívida ativa na União. E possivelmente também tem dívida ativa no município. Então, nós estamos falando de 43% do PIB são os que estão na rua, ou seja, são recursos públicos que deveriam entrar no Estado. Claro, se a gente fizer uma limpeza disso, né, o que é crédito recuperável e o que não é, isso aqui vai baixando. Mas eu quero voltar. Mas por que essa empresa foi sucessivamente acumulando dívida ativa? E a maior concentração da dívida ativa se está na região sudeste. Por quê? Porque é a região brasileira que tem maior complexidade econômica, maior número de empresas, maior encadeamento. Então, desses quase 1 trilhão, 56% desse estoque nacional está na região sudeste. 18% no centro-oeste, 11% no sul, 9,5% aqui no nordeste e 4,6% no nordeste. Então, segue um padrão de complexidade econômica. Então, isso foi um pouco da estrutura metodológica do trabalho, né? O que é importante repetir? Um estado da Bahia, por exemplo, as informações que a gente tem da dívida ativa é a posição em 2020. De lá para cá mudou muita coisa. As empresas podem ser dado baixa, a dívida ativa não pode ser aquela, mas a gente trabalha com a posição recebida. Então, se você a empresa questionar, não, mas a dívida ativa era nessa data e nessa posição. Inclusive, a Thalita vai falar melhor sobre isso. E o que é importante, gente? Nós temos que entender que a construção dos estados nacional, o processo de desenvolvimento do capitalismo, seja no capitalismo, no comunismo, no socialismo, no modo de produção asiática, ou qualquer outro modo de produção que não seja um desses, o tributo tem uma relação umbilical com o processo de desenvolvimento. É através da arrecadação tributária que permite o Estado fazer um conjunto de políticas públicas, ou de financiamento da infraestrutura, ou de financiamento da educação pública de base, ou da questão do financiamento do SUS. É a arrecadação tributária que faz isso. E quanto menor a arrecadação tributária, vai interferindo no processo de desenvolvimento socioeconômico, vai reduzindo, a gente viu na questão do ICMS dos combustíveis, de telecomunicações, de transporte, o impacto que teve na receita dos estados. Então, isso vai interferindo diretamente no conjunto de políticas públicas. Mas, mesmo assim, o Estado reduzindo a sua arrecadação tributária em função da questão do ICMS de combustíveis, telecomunicações, transporte e tudo mais, e mesmo a dívida ativa aumentando de forma muito exponencial, o Estado ainda tem que pagar os servidores, tem que contratar serviços de terceiros, tem que repassar recursos constitucionais, né, os 12% em educação, os 25% em saúde, tem que realizar investimentos, mesmo o Estado acumulando dívida ativa, tem que realizar o conjunto de prestação de serviços. Então, esses recursos que estão mantidos pelo setor privado estão deixando de se transformar em política pública de Estado. E a gente vê, como diz o trabalho que o professor Fanhani coordenou sobre a reforma tributária justa e solidária, a carga tributária é alta no Brasil, mas ela é alta para quem? Quem paga mais impostos no Brasil, quem paga menos impostos no Brasil. E quem se apropria mais do fundo público no Brasil e quem se apropria menos do fundo público no Brasil? Quem paga mais impostos são os ricos, os pobres. Quem paga menos impostos são os ricos. Quem se apropria mais do fundo público no Brasil são os ricos, através de dívida pública, né, através de dívida ativa. E quem se apropria menos do fundo público são os trabalhadores, né, que é a Previdência, que é o SUS, que é a educação pública. E quando a gente vê uma política de austeridade fiscal, de ajuste, como teto dos gastos,
as despesas são sempre em cima dos mais pobres, sempre em cima das despesas primárias, aquelas despesas obrigatórias, não se dão em cima da questão, sobretudo, de dívida ativa, ou na questão de revisão de benefícios fiscais, porque esse é o lado mais forte da moeda. Então, se você enfrentar um mais fraco, é melhor do que você enfrentar um mais forte. Então, o Estado faz ajuste fiscal pelo lado mais fraco, pela ótica das despesas, né, e não pela ótica da receita em poucas empresas. E apresentando aqui os resultados do nosso trabalho, a dívida ativa versus PIB. O que a gente vê, né? Como comentei, uma preocupação muito grande com dívida pública, mas uma preocupação muito pequena com dívida ativa. Os economistas, os contadores, demais profissionais ligados às ciências sociais exatas, que é a economia, não tem essa preocupação de dívida ativa. Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui nós temos um mapa de calor. Quanto mais escuro vai ficando, maior é a relação dívida ativa e PIB. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, o estoque da dívida ativa em 2019 chegou a 35% do PIB estadual. Por que 19? Porque é o último dado que a gente tem do PIB. Então, a gente pegou a dívida ativa em 2019 e o PIB em 2019 e fizemos essa correlação. Então, o estado de Minas Gerais, que é o estado da cor mais forte ali, a sua dívida ativa representa 35% do PIB. Do estado de Goiás, 22%. De Rondônia, quase 20%. Então, a gente vê que pelo mapa de calor ali, poucos estados têm uma dívida ativa baixa, né, como o estado do Acre, do Amazonas, que são estados em verde, ali do Amapá, lá em cima em verde. Mas a grande maioria é amarelo, alaranjado e vai ficando para o vermelho. Então, é uma taxa, a participação do PIB, da dívida ativa no PIB dos estados é muito considerável. Inclusive, em muitos estados, a dívida ativa ela supera a dívida pública. Então, a relação dívida pública e PIB nos estados, e relação dívida ativa e PIB, é muito maior em muitos casos. E o que a gente vê? A taxa de crescimento do PIB foi de 3,4%, e da dívida ativa, 9,6%. Então, a dívida ativa cresce numa taxa superior ao PIB de muitos estados. Então, isso ela vai se tornando o quê? Um problema. Por quê? Porque a capacidade de recuperação dos estados é morosa e a formação dos estoques ela é contínua, ela é sucessiva. E aqui a gente vê outra correlação, que é um pouco mais agravante ainda, que é a relação da dívida ativa na arrecadação de impostos, apenas impostos, tirando as taxas e tirando as contribuições. De 26 estados, mais o DF, 27 unidades da federação ao total, em 13 delas a dívida ativa supera a arrecadação de impostos. Isso é muito grave. Se a gente pegar em 3 estados, por exemplo, ali, Mato Grosso, Goiás e Sergipe, a dívida ativa supera em 200% a arrecadação de impostos. Claro, repetindo, muito dessa dívida ativa já caducaram, já não são mais créditos quentes. Então, isso é muito... e 10 estados, os estoques estão entre 100% e 199%. Então, a dívida ativa tem uma participação muito expressiva na arrecadação de impostos dos estados. Em apenas 13, a dívida ativa é menor do que 99,99%. Então, esse mapa de calor, a gente vai vendo que ele vai ficando o verde e vai subindo ali para o amarelo, alaranjado, até chegar na tonalidade mais vermelha. Então, ali a gente tem a participação de cada estado. Então, isso ela é um problema, porque o ajuste fiscal dos estados vão se dando pela ótica das despesas, e quando você quer fazer uma recuperação fiscal, você faz um refis, com desconto, com perdão de juros, com descontos de até 95%, e dependendo do prazo, pode chegar até 120 meses. Então, os refis contribuem para o planejamento tributário de muitas empresas. E aí, o crédito, a dívida ativa vai crescendo em relação ao PIB e vai crescendo em relação à receita de impostos. E aqui a relação dívida ativa per capita, né? Se a gente pegar o Brasil, aí, hoje tem mais de 210 milhões de habitantes, a nossa dívida ativa per capita dá R$ 4.700. Mas em 8 estados superam a média nacional. Mas se a gente pegar, por exemplo, os estados do Norte e Nordeste, o estado do Charles, o Pará, por exemplo, a renda per capita da população do Pará
ela não passa de R$800. Mas se a gente pegar, por exemplo, a dívida ativa per capita do estado do Pará, ela é maior. Entende? A renda per capita das pessoas e a renda per capita da dívida ativa. A dívida ativa do Pará é maior, per capita é maior que a renda das pessoas. Então foram se acumulando esses sucessivos estoques, foram crescendo os estoques e essa correlação vai problematizando. Aqui nós temos o estado de Mato Grosso, né, onde a dívida per capita é R$19 mil, do Distrito Federais R$11 mil, em Goiás R$8 mil, São Paulo R$7 mil. Então é um valor expressivo muito maior do que a renda per capita de cada estado. Então a renda per capita da dívida ativa é muito maior em cada estado. Outro ponto importante é relativo às execuções fiscais, que envolve muito a dívida ativa. Eu entendo que deveria ser a Fazenda Pública o responsável pela dívida ativa, mas eu acho que na maioria dos estados é a Procuradoria Geral que faz a execução, que cuida do trâmite. Eu entendo que o auditor fiscal ele é muito mais capacitado, né, conhece muito mais a temática do que um procurador. Não estou desmerecendo a Procuradoria ou o procurador, mas eu entendo que essa é uma posição minha, deixar claro isso, não é a posição da federação, mas acho que a dívida ativa tinha que ser prerrogativa exclusiva da Fazenda Pública. E esses prazos, né, de tramitação nos tribunais, execuções fiscais são muito grandes. Tem estado da federação que a execução fiscal representa mais de 40% do conjunto de processos que tem naquele Tribunal de Justiça. Então, esses prazos de tramitação são muito longos e estimulam o contribuinte a não recolher o tributo. Então, a Justiça Eleitoral leva, em média, 7 anos e 10 meses para baixar um processo de execução fiscal. A quem interessa esse processo lento e moroso? Ao Estado? Seguramente não é o Estado. Ao conjunto da coletividade, da população brasileira? Não é também. Então, os governos deixam de recuperar milhões e até bilhões de reais por essa morosidade do sistema judiciário. Então, esse sistema tributário brasileiro, né, ele se converteu também num regime especial de tributação, ou um tratamento tributário diferenciado para uma empresa ter benefício fiscal, mas o sistema tributário brasileiro, além de ser complexo, ser difuso, ser regressivo e todo esse mais que a gente viu na palestra de abertura, ele é um sistema que também favorece devedores contumazes de tributo. Essa complexidade, essa difusão favorece isso, esse sistema tributário de ICMS regressivo e difuso. Então, essa morosidade do judiciário acaba prejudicando na recuperação desses créditos, que muitos deles acabam caducando. A empresa está operando no mercado regional, está operando no mercado nacional, mas muitos créditos podem ter caducado, não tem mais execução, e torna-se crédito público. E o que acontece? A gente vê que muitas dessas empresas fazem remessa de lucros e dividendos sem ter tributação e a dívida ativa aumentando. Uma mãe, por exemplo, que adquire um absorvente íntimo para sua filha poder ir para a escola, paga 17% de ICMS. E se considerar os outros tributos, paga em média aí 38% num pacotinho de absorvente. Agora, uma empresa que tem dívida ativa, que faz remessa de lucros e dividendos para os seus acionistas, não é tributado. Então, é muita injustiça tributária que tornou o nosso sistema, favoreceu esse regime de tributação para poucas e grandes empresas. E aqui nós temos também o crescimento dos estoques. Esse mapa de calor, ele é bem forte. O que a gente vê? Que em muitos estados o crescimento ele é muito exponencial. E não é só crescimento de créditos podres, né, corrigido pela inflação, é de empresas que operam no mercado. Então, a variação dos estoques entre 2000 e 2001, que teve um crescimento aí de quase 5%. Contra 5% no ano anterior, mas já teve período que os estoques cresceram 15%. Claro, isso é a média nacional, mas cada estado, a média nacional, às vezes ela é distorsiva, né? Porque um arrecada mais, um cresce mais, outro cresce menos, e você faz uma média. Mas por esse mapa de calor, que está ali a legenda, o que a gente verifica? Né? Que em alguns estados a dívida ativa cresceu mais de 500 milhões, outros entre 100 a 50 milhões, mas na grande maioria dos estados brasileiros, ali, que está em alaranjado, que é de 50 milhões a 100 milhões, foram poucos. A grande maioria é de 100 a 500 milhões. Então, é um crescimento
muito grande que vem se arrastando sucessivamente ao longo dos anos. E aqui nós temos a recuperação fiscal. Nesse mapa também de calor, os programas fiscais de recuperação têm sido constantes, né? E como fonte de receita extraordinária. O Estado quer fazer uma receita extraordinária, uma receita imediata, faz um processo, lança um refis, leva para a Casa Legislativa e acaba aprovando. E acaba recuperando ali um percentual, às vezes pequeno, em relação à sua dívida ativa. Porque essa média de recuperação é 0,61%. Alguns estados arrecadam mais, alguns estados arrecadam menos. Mas dos créditos recuperados que a gente conseguiu levantar em 2017, 9 estados tiveram uma recuperação menor de 50 milhões, 6 entre 50 a 100 milhões, 7 em 100 a 200 milhões, 3 entre 200 a 500 e apenas 2 acima de 1 bilhão, que é São Paulo e Minas Gerais. Então, em 2017, foram recuperados 5,1 bilhões em créditos, sendo que só São Paulo e Minas Gerais são quase 50%. Então, um crédito que hoje está, em média, 987 bilhões, você recuperar aí 0,61% é nada. Então, isso acaba favorecendo essa recuperação. Por isso que a dívida ativa é um problema, porque cresce os estoques, cresce a participação no PIB, cresce a participação na arrecadação de impostos e a execução fiscal ela é lenta, morosa e a recuperação não é condizente com a formação dos estoques. Então, os estoques crescem em muito maior proporção do que a recuperação dos estoques. Agora eu vou dividir aqui a apresentação da Thalita, ela vai apresentar os barões da dívida, depois eu volto fazendo as observações finais. Bom dia a todos e todas. O que eu quero apresentar agora é falar um pouco mais sobre como nós coletamos esses dados que vieram, né, que posteriormente nós chamamos, então, dos barões da dívida. Como que nós chegamos, né, nesses barões? Primeiro eu quero voltar, esse mapa já foi apresentado pelo Juliano, e ele está mostrando aí os estados em que nós temos os dados dos maiores devedores. Esses dados, eles não são homogêneos. A primeira consideração é que nessas listas de maiores devedores, existem tanto empresas quanto pessoas físicas. Essa é uma primeira consideração importante. Nós começamos a fazer essa pesquisa pelas páginas das secretarias da Fazenda, em geral, dos estados. Então, teve 7 estados em que nós conseguimos coletar esses dados online, né? Os estados disponibilizam os 1.000 ou todos os devedores do estado, com o nome, com o valor, às vezes com a quantidade de débitos, né, que estão inscritos. Outros estados, nós não conseguimos assim pela página, nós tivemos que mandar, através da FENAFISCO, um ofício pedindo, solicitando esses dados, e aí os estados nos enviaram. Então, nós temos aqui, nesse mapa, os 20 estados em que nós temos os dados, dos quais o Tocantins nós só temos os 100 maiores devedores, e São Paulo nós temos os 500 maiores devedores. Outra consideração importante é com relação à data desses dados, porque nós começamos a fazer a pesquisa, então, em 2020. E aí, em 2020, algumas páginas, né, 7 estados disponibilizam, então, virtualmente. A Bahia, por exemplo, era um estado que disponibilizava todos os registros de devedores. Então, nós fomos lá no site da Bahia, da Secretaria da Fazenda Bahia, e tiramos os 1.000 maiores devedores na época, 2020. Quando chegou em 2021, que nós queríamos atualizar os dados, e nós fizemos isso com os outros 6 estados que disponibilizam online, nós já não conseguimos fazer no estado da Bahia. Por quê? Porque o site saiu do ar, eu acredito que estava ocorrendo alguma atualização, alguma alteração, né, no processo de divulgação dos dados, e que naquele momento nós não conseguimos atualizar. Agora, ontem, quando eu estava observando de novo o site da Bahia, eu vi que já estão disponíveis os dados, mas não são mais os 1.000 maiores devedores, agora são 100 maiores devedores que nós conseguimos analisar. Então, assim, existe essa diferença também nas datas, né? Então, o dado mais antigo que nós temos é do estado da Bahia, que está ainda de 2020. Alguns estados nós conseguimos os dados agora, em 2022, e a maioria dos dados são relativos ao ano de 2021. Então, essas alterações, o Juliano já fez essa consideração, né, de como as empresas que deviam em 2020, hoje podem estar devendo menos ou mais.
Outro dado importante sobre o Atlas é que nós consideramos, então, as pessoas jurídicas. Nós não analisamos os dados das pessoas físicas, né, no Atlas. Nosso objetivo era com relação às empresas. Então, existe uma outra consideração importante com relação ao Atlas que nós desenvolvemos, e é esse trabalho de 300 páginas que nós escrevemos, que é a diferença entre os dados que nós coletamos, né, com essas listas dos maiores devedores, e o que os estados disponibilizam no Sistema Nacional, no SICONF. Porque ali no SICONF são os estoques completos de dívida ativa dos estados. O que nós estamos analisando nessa parte dos barões é com relação às listas que os estados enviaram. Então, considerando os 20 estados que nós temos os dados, considerando que 17 estados enviaram os 1.000 maiores devedores, ou nós conseguimos coletar no site. Um estado, que é o de São Paulo, enviou a lista dos 500 maiores. O estado do Tocantins, dos 100 maiores. E, no fim, ficou esse 99 no final, porque o estado do Mato Grosso do Sul, eu acho que por algum equívoco, ao invés de mandar a lista dos 1.000 maiores, mandou os 999, faltou um. Então, acabou que nós temos 18.599 registros, que somam 483 bilhões, 197 milhões, 342.392 reais e 5 centavos. Esse é o estoque total desses registros que nós temos, então, considerando essas listas de devedores. E aí, nós começamos a fazer, a partir dessas listas, uma análise de concentração das empresas, né? Dos débitos, na verdade, em maiores empresas. Nesses gráficos, nós estamos mostrando, analisando apenas a lista dos 100 maiores, porque daí nós podemos utilizar os 20 estados. Nessa lista dos 100 maiores devedores, quanto que é concentrado do total do estoque entre os 3 maiores, por exemplo, que é esse primeiro gráfico que vocês podem observar do lado esquerdo superior. Ali está mostrando que, então, os 3 maiores devedores dessa lista, né, de 100 maiores em cada estado, nós temos que esses 3 maiores concentram 21% de todo o estoque, enquanto os outros 97 maiores devedores concentram 79%. Quando nós consideramos os 10 maiores, passando para o gráfico da direita, os 10 maiores devedores concentram, então, 39%, sendo que os 90 maiores concentram 61%. Nos 25 maiores, eles já concentram mais da metade do estoque desse dado que nós estamos analisando, né, dos 100 maiores devedores dos 20 estados. E, analisando, então, os 50 maiores devedores, nós temos que eles concentram 77% do estoque desses 100 maiores. Só que aqui nós estamos analisando com relação aos 20 estados, né, e fazendo, então, um somatório entre todos os estoques e analisando a concentração. Só que cada estado tem uma concentração muito diferente. E é isso que nós vamos analisar nesse outro slide, que está mostrando, por exemplo, o estado de Roraima é o que tem a maior concentração do estoque da dívida ativa nos 3 maiores devedores. Aliás, nos 10 maiores devedores. O estado de Roraima, esses 10 maiores devedores concentram 92% do estoque da dívida ativa, considerando os 100 maiores. Enquanto no estado do Rio Grande do Sul, que nesse ranking, né, de concentração está em último lugar, os 10 maiores devedores concentram 11% do estoque desses 100 maiores. E aí no mapa nós podemos analisar então a concentração entre os 10 maiores devedores, né, com relação aos 100 maiores, de todos os estados brasileiros. E aí Roraima então está em vermelho, justamente porque é a maior concentração, que está acima de 80%. E depois os demais estados. E aí Rio Grande do Sul, que eu já mostrei para vocês, é o que está em verdinho, porque ele tem menos de 20% de concentração. Em amarelo estão os estados que concentram entre os 10 maiores devedores entre 20% e 40%. Em laranja, entre 40% e 60%. E depois em vermelho, que daí nós não temos nenhum, seria entre 60% e 80%. Então, cada estado tem uma dinâmica diferente, né, com relação à concentração de débitos entre os maiores devedores. Então, a partir dessas listas e analisando essa concentração, analisando os nomes das empresas que apareciam, nós fizemos a lista, então, do que seriam considerados os barões da dívida. O que são os barões da dívida?
São empresas privadas, isso também é importante considerarmos, porque apareciam algumas empresas públicas ou mistas nas nossas listas, mas essas empresas a gente deve considerar de forma distinta das empresas privadas, né? Tem que levar em consideração outras questões, justamente por serem, né, por já terem uma relação distinta com o Estado. Então, nós analisamos, chamamos de barões da dívida as empresas privadas, e ali, nessa lista dos maiores devedores, nós consideramos as empresas que tinham acima de 1 bilhão em dívida, e a partir desses registros de 1 bilhão, nós analisamos pelo nome da empresa se elas tinham outros registros em todas as listas que nós analisamos. Então, nós chegamos a uma quantidade, né, que é o que aparece nesse trabalho que nós escrevemos, de 40 empresas privadas que tinham dívida acima de 1 bilhão. Então, a seleção dos dados, como eu acabei de falar, né, nós selecionamos, então, nós juntamos todas as listas, colocamos todas as empresas, e aí nós consideramos o Estado, a colocação, nós selecionamos pelo valor devido por cada empresa, né? Essas que tinham acima de 1 bilhão, então, nós selecionamos e passamos a analisar no restante da lista se elas possuíam outros registros. E aí nós chegamos à lista dos maiores devedores. Em primeiro lugar, considerando, então, a lista dos 20 estados, aqueles 18.599 registros, a refinaria de petróleo de Manguinhos, ela é a empresa com maior dívida ativa, considerando, enfim, os vários estados em que ela deve. Ela deve em 4 estados, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E o total da dívida ativa dela, que aparecem nesses registros, que são datados, né, reforço que eles possuem datas e que podem já ter variado um pouco, mas já somava 700 bilhões de reais. São 4 registros. O que é essa questão de registro? Muitas vezes, uma mesma empresa, ela aparece mais de uma vez na lista dos devedores dos estados, né? Então, nesse caso, a refinaria de petróleo de Manguinhos, ela aparece uma vez em cada um desses estados, nessas listas de 1.000 ou de 500 maiores devedores. Em segundo lugar, nós temos a Ambev. É a segunda maior empresa. O capitalismo não é algo estático, ele é algo dinâmico e contraditório, né, de avanços e recuos. Então, a tecnologia veio para ajudar nessa sistematização, mas tem um porém. Como a Thalita apresentou, a dívida ativa concentrada em poucas e grandes empresas, não há necessidade de inteligência artificial para cobrar essas dívidas. Porque se a gente pegar o ranqueamento, né, de cada empresa, pega as 10 maiores, pega as 25, pega as 50, as 75 e as 100, já dá um grande volume da dívida ativa, está nessas empresas, está nessas pessoas. Então, a inteligência artificial ajuda a sistematizar aqui o conjunto de dívida ativa inscrita na Fazenda Estadual, que muitas fazendas têm mais de 10 mil inscrições, outras mais de 14 mil inscrições. Então, ajuda a sistematizar isso, a organizar, a separar, a limpar. Mas na cobrança não ajuda. Como tenho ouvido algumas questões, lido alguns relatórios, colocado a inteligência artificial como novo mecanismo de recuperação fiscal. Não é. Não é. A recuperação fiscal, como diz no primeiro capítulo do relatório, ela envolve relações políticas de poder econômico e poder político. Então, ou seja, a inteligência, a gente vê, ajuda, mas não é colocado como uma solução. Outra solução que está se colocando é a securitização da dívida ativa. Esses estados que estão em verde são estados que já adotaram um mecanismo de securitizar a dívida ativa. Você tem uma dívida, por exemplo, de 100 milhões com uma empresa e você financiariza essa dívida ativa, vende ela para uma financeira, para uma corretora, para um banco, com deságio. Uma dívida quente, que o Estado vai recuperar 100 milhões em 2, 3, 4 ou 5 anos, mas ele vende a curto prazo imediato com um deságio de 70%. E, além disso, o Estado vai ter um prejuízo grande, além de todo aquele debate que a Maria Lúcia Fattorelli faz, que essa securitização estimula a financiarização e o Estado acaba pagando mais juros e mais amortizações se o crédito não se realizar. Então, se colocou a securitização, inclusive tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, que permite a securitização de vários estados brasileiros. Então, não entendemos também nem o refis, nem a inteligência artificial e nem a securitização como instrumento eficiente de fazer a recuperação desses créditos que estão em poder de poucas e grandes empresas privadas.
A gente está aqui não para apresentar a solução, mas, num primeiro momento, trazer o problema para a superfície, problematizar a relação da dívida ativa com o conjunto da coletividade brasileira. Esse é o grande objetivo, e eu acho que eu e a Thalita conseguimos atingir esse objetivo no relatório final, através de mapas, tabelas, gráficos, problematizar essa relação. Então, essas medidas podem ser bem-vindas, mas não recuperam o problema. E acho que os sucessivos refis tem que os governadores eleitos agora com problema de ICMS dos combustíveis tal vão ter que repensar na sua receita, na sua arrecadação tributária. Eu acho que vão ter muitos estados vão ter que começar a revisar benefícios fiscais, porque, por exemplo, se pegar em Santa Catarina, que todo mundo diz que é um estado de complexidade econômica, de encadeamento, um estado desenvolvido, um estado modelo, mas a gente tem em Santa Catarina 900 mil pessoas em insegurança alimentar. Um estado de 7 milhões e 200 mil habitantes, 900 mil tem algum tipo de insegurança alimentar, seja leve, seja grave ou seja moderada. Então, pessoas pulam refeições ou não têm sequer o que comer. Então, o estado onde tem uma dívida ativa aberta de mais de 21 bilhões, um estado que tem uma renúncia tributária de 20 bilhões, nós temos 40 bilhões aí, e o ajuste fiscal se dá sempre pelo lado mais fraco. Então, acho que a gente tem que trazer esse problema e colocar na agenda política, na agenda pública, assim como foi a reforma tributária justa e solidária. Acho que a dívida ativa também é um outro tema que carece, que está vindo, se tornando a superfície. Hoje a gente vê, na matéria do Estado de São Paulo, acho que vai começar a pipocar um pouco mais esse assunto. E aqui, entrando pelo nosso tempo, aqui para dar a abertura ao debate, nas considerações finais. Uma importante: a dívida ativa favorece a concentração de renda e disparidade de poder dentro do setor privado, porque uma empresa pratica dumping com renúncia fiscal e com dívida ativa. Há uma concorrência desleal de mercado, porque uma empresa tem planejamento tributário, planeja no recolhimento do tributo, ela acaba se financiando, aumentando reduzindo o seu custo de produção, em detrimento da outra que paga os seus tributos em dia. E, como um sistema tributário regressivo brasileiro, essa regressividade ajuda na concentração de renda e disparidade dentro do setor privado. A dívida ativa também atinge diretamente os interesses coletivos ao desviar recursos que deveriam ser destinados às políticas públicas para os cofres privados de grandes devedores do país. Então, dentro do tempo, o nosso objetivo aqui de trazer esse problema, esse é um pouco do resultado, da nossa pesquisa, um relatório de mais de 300 páginas, que vai ser possível acessar o relatório e ler a integralidade. São 5 capítulos, a gente começa a discutir uma história do tributo, como é que foi a formação do tributo, como é que ele se deu na economia mundo, como é que ele se deu no Brasil, depois como é que vai nos estados, e vai entrando nos resultados até chegar à sua conclusão. Então, agradeço a todos os senhores, todas as senhoras, por estarem nesse espaço de debate hoje. Muito obrigado. Glauco. Obrigado, Juliana. Obrigado, Thalita. Eu não vou ficar falando deles, porque vão falar que eu estou, sei lá, puxando o saco, mas eu sou fã desses 2 jovens doutores, mas não precisa ficar falando deles, porque o trabalho fala por si só. O trabalho fala por si só. Mas é importante, eu queria um pouco agora da FENAFISCO também falar que esse trabalho, eu lembro quando eu fui para a FENAFISCO, o Charles apoiando essa ideia da gente ser da FENAFISCO se tornar uma grande fonte de informação. Então, a gente teve isso, então acho que o princípio da ideia, aquele insight, a gente tem que agradecer isso ao Charles também, que ele fez um trabalho aí, ele incutiu na gente a ideia de fazer isso aí, a gente conversava, nem sabia direito o que era, e isso está virando uma coisa, esta questão. Tá? Então, muito obrigado, Charles, que você foi assim, essa ideia sua foi muito excelente, e assim a gente conseguiu a execução disso.
Então, só a gente, antes de começar a fazer as perguntas, também a gente tem importante ressaltar aqui, eu queria só falar uma coisinha, às vezes a gente vê a importância dessas coisas em várias... A gente fez um lançamento de um site, em pequenas coisas a gente percebe a importância, né? A gente está com um problema diferente que a gente não tinha hoje, que a gente não tinha lá na FENAFISCO. A quantidade de tentativas de invasões no site. A gente teve que fazer remodelar, fazer um serviço especial, porque é um site de sindicato, de federação, não é um site de banco, né, que as pessoas tentem invadir. E a gente está com esse problema hoje, a gente solucionou lá, tal, mas só para entender o quanto essa coisa é importante. A primeira pergunta que chegou aqui é da Carla, do Sindifisco Rio Grande do Sul. Está falando, os palestrantes citaram que a dívida pública não é sigilo fiscal e quer saber se após o projeto Barões da Dívida.org.br, se a questão... Ela está falando dos pessoal que não fornece as informações, se pode ser judicializada. Eu vou me permitir eu mesmo responder essa pergunta, porque essa pergunta tem muito mais a ver com a FENAFISCO do que com vocês. Então, eu queria dizer o seguinte, a gente já levou isso para o nosso diretor Marco Couto, junto com a Carol, nossa advogada, mas principalmente com a ajuda do Celso Maliani, que também está acompanhando. A gente sabe que os nossos tribunais, infelizmente, têm um componente político meio grande. Então, nós preferimos, a gente está com isso tudo preparado, mas entrar com isso, fazendo um pedido nos tribunais, e eventualmente a gente pode ter aí os outros acharem que é reversão, nós preferimos fazer esse lançamento, mostrar que tem 20 estados fornecendo dado, então não se pode falar, então talvez usar o site para a ação, tá? Por isso a gente optou por não fazer isso num primeiro momento, a gente quer deixar isso andar um pouquinho, para eventualmente fazer um novo pedido, mostrar que que a maioria dos estados fornece essa informação, portanto não pode ser alegado sigilo, ver se a gente consegue da forma normal, através das informações que os estados têm que dar, senão nós vamos partir para isso. Tá bom, Carla? Agora a pergunta para os palestrantes. A lei brasileira permite que pessoas físicas atuem como produtores rurais, em grandes propriedades rurais agrícolas, inclusive. Eles fazem isso através do CPF e o CNPJ, né? Eles fazem o CPF, não com o CNPJ. Acho que a Thalita falou no começo que estavam tratando só de pessoas jurídicas. A pergunta do Bruno, do Sinafep Piauí, é essa. Esses grandes latifundiários, que na verdade acabam tendo CPF, não poderiam ser tratados também no Barões da Dívida? Então, nós tivemos uma grande quantidade de dados para analisar e, ao mesmo tempo, uma dificuldade, porque nós temos, muitas vezes, só a raiz do CNPJ, por exemplo, ou nós temos só uma parte do CPF que está disponível. Então, o que nós nos concentramos a fazer nesse primeiro momento? Utilizar apenas CNPJ, para tentar não confundir, mas nós já podemos observar, em alguns casos, por exemplo, que existe um CNPJ que deve, mas existe uma pessoa física que a gente sabe que é ligada àquela empresa. Às vezes o dono da empresa, ou algum acionista, ou algum executivo, que também deve dívida ativa. Só que, diante da quantidade de dados que nós já estivemos analisando, a gente não conseguiu parar para se concentrar nesse quesito, né? Então, a gente sabe que existe grandes dívidas de pessoas físicas. Nós podemos perceber isso nas listas, até porque a maioria delas não vem separado pessoa física e jurídica, mas nós tivemos que fazer esse corte, assim, né? Pelo menos nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 anos de pesquisa.
Prosseguindo a pesquisa, né, se a gente conseguir dar prosseguimento para ela, aí sim a gente pode começar a analisar outros setores, tanto pessoa física, fazer essa relação entre pessoa física e jurídica, mas nesse primeiro momento a gente não optou por não fazer, justamente para poder concentrar e fazer uma análise mais aprofundada nas pessoas jurídicas, nas empresas. Então, esse é um ponto assim, que para a gente é bastante importante, bastante interessante, mas que nesse primeiro momento a gente não conseguiu fazer, optou por não fazer, na verdade. Obrigado. Juliano, o Lecivaldo Cefaz Paraíba pergunta: sabemos que o refis não resolve o problema da dívida. Não seria interessante se criar tribunais, eu acho que aqui está falando tribunais do Poder Judiciário, né, evidentemente, não os internos, tribunais específicos para dar maior celeridade às execuções fiscais dessas dívidas? Então, sobre a criação de tribunais específicos, fiz um levantamento também na bibliografia internacional que discute dívida ativa. Por exemplo, no Brasil, você consegue ter um refis de até 120 meses. Um refis, assim, a perder de vista. E quando você faz um refis no Brasil, você não exige contrapartida da empresa. Olha, essa empresa tem que contratar novos trabalhadores, ela tem que adquirir novo maquinário, ela tem que fazer novo galpão, ela tem que fazer um novo encadeamento, tem que fazer uma joint venture, ou seja, prestar uma contrapartida de serviço ao conjunto da coletividade, ou ela tem que realizar novos investimentos. Geralmente, você faz um refis e não existe essa contrapartida de uma empresa. Agora, se você pegar grande país, os países europeus, pega a França, pega a Alemanha, pega outros países, os refis são no máximo de 24 meses. Não existe refis de 48, 60 ou 120 meses. E quando você faz um refis lá, o que acontece? O Estado exige contrapartida da empresa. A empresa tem que prestar uma contrapartida pública. E aí, ou seja, uma medida de compensação, ou seja, geralmente é contratar novos trabalhadores, ou ganhar novo encadeamento, ou ganhar escala, ou ganhar escopo. Existe uma contrapartida pública. E na Europa, em alguns países também, existem tribunais específicos para julgamento tributário. Existe isso. Agora, eu não saberia te dizer, não cheguei a pesquisar mais na literatura a eficiência desses tribunais específicos. Porque a gente sabe que o sistema judiciário é abarrotado de processos, né? É um conjunto, assim, muitos processos que, às vezes, um juiz não dá conta, não consegue executar tudo. Mas o principal disso são as relações de poder. Ela não aparece as relações de poder, os lobbies políticos, dentro das casas legislativas, dentro de todas as instituições estatais e fora também. Eu não saberia responder com precisão se a criação de um tribunal específico resolveria o problema da dívida ativa, até porque o crescimento dos estoques é contínuo, a recuperação é baixa. Agora, o que eu vejo que é importante é que os mecanismos, as legislações têm que ser mais rígidas nessa questão da execução fiscal. Eu acho que tem que ter mecanismos que vão blindando, que vão evitando o planejamento tributário. Ou seja, acabando com o planejamento tributário é a grande forma de também evitar com que esses estoques cresçam a cada vez de forma galopante. Então, eu acho que o ponto central é uma reforma tributária, não apenas para simplificar, não apenas para reduzir carga tributária, mas para tornar o tributo mais progressivo e também estabelecer o fortalecimento da administração tributária no seu poder de polícia de coibir essa prática de planejamento tributário. Obrigado, Juliano. Thalita, o Joaquim Amaral, do Sindicefaz Bahia, pergunta: vi que entre os barões aparecem 3 empresas do ramo de telefonia. Há algum motivo especial para essa concentração? Há alguma falha na legislação tributária que facilita essa sonegação? Então, a nossa discussão com relação a essas empresas de telefonia, de telecomunicações, é sobre a grande concentração com relação ao mercado, né? A gente sabe que o mercado brasileiro está concentrado principalmente nessas 4 empresas. A Oi não apareceu aqui, mas ela também está na lista, né? Ela também tem altas dívidas
ativa em vários estados brasileiros. Então, nós temos a TIM, a Claro e a Vivo, né, a Telefônica. Então, eu não sei se a gente não analisa no nosso estudo, porque nós analisamos do ponto de vista econômico, né, sendo economistas, a gente não sabe com relação a questão judicial, que tipos de dívidas especificamente elas estão devendo. A gente sabe que a maior concentração é com relação a ICMS, isso com relação a todas as empresas. Mas não com relação especificamente às telecomunicações. Então, a nossa análise até o momento é principalmente, né, a que se deve a alta concentração de dívida nessas empresas? É que elas têm uma alta concentração no próprio mercado. São empresas grandes, né, e que a gente sabe que tem um grande poder econômico e também político, justamente por essa participação, essa alta participação no mercado. A gente sabe que eles têm um poderio maior para escapar, para fazer planejamento tributário, para fazer contestação de tributação. Então, nesse sentido, sim, é nesse ponto principalmente que nós focamos a nossa análise com relação a essas empresas de telecomunicações, né? Nós fizemos até uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre essas empresas, justamente pela alta concentração delas no mercado. Mas é mais ou menos o que acontece nas demais empresas também, né? Porque a maioria delas também são empresas multinacionais, né? A sede delas não são no Brasil, então é outro ponto importante, porque a gente sabe que a alta concentração de renda e a forma com que elas encontram de não pagar esses impostos e de manter essa dívida ativa, a gente sabe que boa parte desse capital pode nem ficar no país, né? Pode estar sendo enviado para fora. Então, isso também é bastante importante para considerar nesse caso das telecomunicações. Obrigado, Thalita. Aqui não está identificando o palestrante. O Eleazar, do Rio Grande do Norte, Sindiferne, pergunta: a competência para executar a dívida é da PGE. A competência para oferecer denúncia criminal contra o sonegador é do Ministério Público. O Poder Judiciário tem competência para bloquear bens e prender o devedor. Todos são órgãos do Estado. O que falta? Glauco, sobre isso eu quero citar um exemplo de Santa Catarina. Tem uma empresa de telecomunicações que, acho que é a Oi, se eu não me engano. Ela tem registro de dívida ativa e 2 registros em Santa Catarina. Ela está entre as 20 maiores. Ela tem uma dívida, e aí a Universidade do Estado de Santa Catarina adquiriu um terreno da Oi, em frente à universidade. Só que o Estado de Santa Catarina pagou quase 80 milhões de reais por esse terreno, sendo que essa empresa tem quase o mesmo valor em dívida ativa. Por que não há acerto de contas? Porque a empresa deve um valor gigantesco para o Estado. E a empresa vende o seu patrimônio e a universidade vai lá e adquire esse patrimônio, ou seja, ela recebe quase 80 milhões de reais do Estado e vai continuar com a sua dívida. O que houve? Na época eu escrevi um trabalho, falei dessa problemática, tentei provocar o Ministério Público na época, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, não houve nada. O que eu penso que tem? Tem que ter uma força-tarefa das instituições estatais, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Casa Legislativa, da Fazenda Estadual, do Poder Executivo como um todo, porque é um problema de Estado isso. Não é um problema de um órgão específico, de um único órgão. Então, tem que ter uma força-tarefa conjunta dessas instituições para, desde coibir a prática de planejamento tributário, de aumentar a recuperação dos estoques e de evitar com que eles cresçam de maneiras sucessivas. Então, vai para o Tribunal de Justiça, a Fazenda acaba perdendo o controle. Vai para o Ministério Público, o Tribunal não se envolve mais. Então, cada um fica na sua caixinha, fica na sua casa. Então, tem que ter, além disso, uma coordenação institucional dessas instituições estatais no sentido de coibir essa formação dos estoques. Porque esse caso de Santa Catarina tem vários casos esparramados no Brasil afora, não só dessas telecomunicações e outras. Mas só finalizando, o que foi interessante? Quando, no Fórum Internacional Tributário, quando saiu a matéria na BBC de Londres,
ela botou no Twitter, no Instagram, em todas as suas plataformas digitais. E aí, no Instagram, o que é interessante foi ler os comentários das pessoas que faziam. Teve mais de 50 mil curtidas, compartilhamentos e tudo mais. E as pessoas falavam assim, olha, se eu ficar um mês sem quitar minha conta telefônica, ela é cortada. Por que a empresa fica há muito tempo sem pagar o tributo para o Estado e ela não tem sequer penalização ou ameaça de discussão estadual cortada ou de recuperação? Então, é uma lógica inversa, por isso que a gente tem que entender a dívida ativa pelo seu lado avesso. O que é o lado avesso? Entender as contradições que estão nela. Por quê? O capitalismo é um processo contraditório, um processo antagônico, né, de um movimento, como diz, um movimento dialético. Então, a gente quer entender a dívida ativa pelo esse lado contraditório. Por isso que a gente quer trazer ela para a superfície e problematizar a dívida ativa. Aqui tem uma pergunta também para os dois, Juliana e Thalita. Na verdade, são 3 perguntas do Eduardo, do Sindifisco Santa Catarina. Quais são os estados com maior índice de recuperação dos créditos da dívida ativa? Acho que vocês deram informação em valor absoluto, né? Não tenho certeza se tem índice. Na sua opinião, a segunda pergunta, vocês já passou na sua opinião, qual seria o caminho para acelerar a recuperação desses créditos? E a terceira pergunta, ele pergunta, as PGS têm ciência desse estudo? Isso acho que a gente está, na verdade, fazendo esse lançamento. Entre os nossos objetivos aqui, isso a gente pode cuidar de, essa terceira pergunta aqui, da gente fazer chegar até eles. Aí as outras 2 perguntas aqui, o índice e o caminho para acelerar a recuperação. Eu vou começar pela segunda pergunta, que é com relação, então, como mudar, né, esses índices de recuperação. O Juliano vai falar quais são os estados que conseguem recuperar mais. Uma das questões que a gente pode analisar a metodologia com que os estados calculam a taxa de ajuste recuperável da dívida ativa, ou seja, quanto dessa dívida ativa os estados preveem que vai ser perdido e quanto eles preveem que vai ser recuperado. A gente pôde perceber, e aí com isso a gente foi analisando os balanços gerais dos estados. Cada estado tem que mostrar, então, qual é a sua metodologia, e boa parte dos estados usam como metodologia apenas o cálculo com relação à recuperação passada. Então, nos últimos 3 anos, a recuperação foi de 1%, 2%, e aí, a partir desse índice, calcula o que vai ser, né, a projeção de recuperação para os próximos anos. Tem estados que já calculam de forma diferente, já começam a fazer um ranking desses devedores, mostrar, por exemplo, quais desses devedores são empresas ou são pessoas físicas que estão ainda em atividade, quais não estão, o tempo da dívida, se são dívidas mais antigas, se são dívidas mais recentes. Então, o que nós podemos perceber? Que essa metodologia, as diferenças nessas metodologias, elas são importantes com relação às estratégias que os estados podem desenvolver para recuperar essas dívidas. Então, estados que usam só a média anterior, eles não têm condições de analisar ou de criar estratégias específicas para a cobrança desses débitos, né? Quando você usa só a projeção com relação aos dados anteriores, você rebaixa muito, né, a perspectiva de recuperação de um estado. Isso nós podemos perceber, eu acho que na maioria dos estados, eu não tenho certo agora os números, né, quais estados utilizam que metodologia, mas boa parte deles utiliza essa. Então, quando você coloca a meta de arrecadação com base nessa metodologia, a meta de arrecadação é muito baixa. Então, quando o estado consegue até atingir aquela meta não faz tanta diferença no estoque total. Então, é fundamental que os estados façam uma análise mais detalhada sobre esses devedores, sobre essas dívidas, a data, se são empresas ativas ou não, porque isso é o que ajuda, né, é o que possibilita estratégias mais efetivas e eficientes de recuperação. Então, a gente pode observar, pelos balanços gerais, que tem estados que colocam índice de recuperação em mais de 50%, tem estados que colocam índice de projeção, né? Não é a recuperação efetiva, mas projeções para mais de 50% ou projeções para menos de 1%.
que estão relacionadas justamente a essa metodologia. Então, é nesse ponto que nós também chamamos a atenção no relatório, porque, enfim, os estados fazem de forma bastante distintas e a gente acredita que é um ponto estratégico, assim, para aumentar a recuperação da dívida ativa nos estados. Então, Eduardo, sobre a recuperação dos estados, a média geral é 6,1, mas só que a média ela acaba sendo distorcida, porque um arrecada mais, outro arrecada menos, e a gente faz uma média ponderada. Mas a maior recuperação da dívida fiscal, ela está naqueles estados com menor grau de complexidade econômica. Santa Catarina tem uma recuperação baixa, Rio Grande do Sul baixa, São Paulo baixa, Rio de Janeiro baixa. Então, a maior recuperação está nos estados do Norte e do Nordeste. São as cidades que mais recuperam a inscrição em dívida ativa. Mas, pelo outro lado, a dívida cresce em maior volume nesses estados, né? Cresce em maior volume do que a própria recuperação. Mas a média geral, pelo mapa de calor aqui, a maior recuperação é 2%. Pouquíssimo. Teve um ano que o estado recuperou 11%, que foi o Acre, que foi a maior recuperação que já teve na perspectiva histórica que a gente analisou. E hoje a arrecadação é 2% do estoque, porque o estoque cresce em maior proporção. Agora, se a gente fizer uma limpeza nesse estoque, o que é crédito quente, o que é crédito frio, seguramente a recuperação vai ser maior do que é hoje. Mas só que isso, a inteligência artificial pode ajudar a sistematizar e a limpar o que é crédito podre ou não. Por exemplo, acho que há 2 anos atrás, o Estado de São Paulo baixou em dívida ativa 92 bilhões de reais. Um valor extraordinário. E qual foi a justificativa? São créditos podres. E não fez a seleção de quem era. Mas não fez por que ele cresceu, por que foi se acumulando, qual o problema que teve, apenas baixou sem qualquer justificativa. Então, isso também não é nada republicano e nada democrático no que a gente vê na questão das dívidas ativas. Obrigado, Juliano. O Ronaldo de Lima, de Sergipe, na verdade, essa pergunta eu acho que o doutor Juliano já respondeu, mas eu vou refazer aqui só para forçar aqui, né? Ele pergunta como entender uma decisão judicial que determina bloqueio parcial de faturamento de empresa para pagamento em execução fiscal ser aplicado a uma pequena empresa e não ser aplicado aos barões da dívida. Acho que você já respondeu, né? Que os barões da dívida são absolutamente discricionários. Esse é um grande problema que nós estamos falando, né? Você quer responder a pergunta que eu te passei? Aqui tem a pergunta da Najara, que é do Sindifaz da Bahia, que é com relação ao recorte, se existe na nossa pesquisa algum recorte da relação de benefícios fiscais ou dívida ativa com relação a gênero, né? Nesse universo de contribuintes, se tem, por exemplo, gestoras que sejam mulheres, e se a gente fez essa diferenciação. Como a gente analisou pessoa jurídica, a gente procura nem usar nome de pessoas físicas nesse primeiro momento. Aparecem em alguns casos, alguns gestores, porque a gente sabe assim, algumas dessas empresas têm pessoas, têm gestores que são considerados as pessoas mais ricas do país. Então, é claro que alguma análise nesse sentido a gente faz, mas a gente não conseguiu fazer um recorte específico de gênero, a gente não levantou quem são os gestores específicos de todas essas empresas, a gente fez a análise realmente pelo CNPJ, a gente procurou não utilizar os nomes das pessoas físicas, então por isso também não teve recorte de gênero. Esse seria um ponto, talvez, para se discutir se a gente consegue aprofundar a pesquisa para a pessoa física. Mas, em termos de pessoa jurídica, esse recorte, assim, pelo menos nesse primeiro momento, não faria muito sentido diante do universo de dados que nós já temos, né? Então, pesquisa tem isso, a gente tem que fazer algumas escolhas, né, com relação aos dados, a disponibilidade de tempo e de dados. Então, foi isso, nós focamos em pessoas jurídicas, então não deu para fazer esse recorte de gênero. Obrigado, Thalita. Vocês não acham que a diminuição dos prazos de tramitação no processo judicial diferenciados não seria a solução? É uma pergunta do Alcides, do Sindifers de Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida disso. Você não pode fazer um refis de 120 meses, com desconto e com perdão. Se a gente pegar uma empresa
que hoje ela deve R$ 1 milhão, e ela vai acumulando dívida ativa, acumula 3, 4 anos, depois ela faz uma negociação, daqui a 5 anos, ela tem desconto de juros, tem abatimento, e ela paga esse mesmo R$ 1 milhão, não tem nem correção inflacionária, não tem juros, não tem correção. Então, a empresa, ela reduz o custo de produção, aumenta a sua margem de lucro, pode se financiar, pode se refinanciar através do tributo. Por quê? Se a gente pegar o sistema bancário brasileiro, que é os bancos, tirando os bancos públicos, os bancos privados, são apenas bancos correntistas, não são bancos de investimento. Quem é o banco de investimento no Brasil é o BNDES, são os bancos públicos. Os bancos privados não fazem investimento de longo prazo, de risco e tudo mais. Quem assume o risco são os bancos públicos, é o Estado brasileiro que assume o risco. E o que acontece? Empresas, em vez de pegar crédito bancário para se financiar, muitas vezes se financiam com não recolhimento do tributo, deixam de recolher e renegociam lá na frente porque não vão pagar juros e não vai ter correção. Então, é um sistema distorsivo. Por quê? Porque o sistema de mercado não tem juros a crédito longo prazo, que assumam o risco, que façam investimento. O crédito público, ainda, se a gente considerar em nível internacional, é muito caro, a nossa taxa de juros é muito caro. Então, muitas empresas optam em fazer o financiamento de sua atividade pelo não recolhimento de tributo, que é muito mais vantajoso, ou seja, o Estado acaba arcando com essas consequências. E eu não tenho dúvida, o recolhimento do prazo tem que ser menor e tem que ter contrapartidas. Pode ter desconto, pode ter tudo mais, mas não como é feito hoje de até 95% ou até 90%. Tem que ter contrapartida, e essa contrapartida tem que ser a contrapartida pública de geração de emprego, distribuição de renda, de aumento de investimento, de aumento de faturamento da empresa. Tem que ter toda uma complexidade de contrapartida, porque é um recurso público que o Estado ou renuncia através de benefício fiscal, ou deixa de recolher através de dívida ativa. Então, não pode ter essa morosidade. Então, esse sistema tributário, essas relações políticas de poder, acabam favorecendo a situação que a gente acabou de apresentar hoje aqui. Obrigado. Então, vamos encerrar com essas duas aqui. Aqui é mais um comentário, mas eu acho importante até vocês fazerem um comentário em cima. O Aragão, do Sinafresp, de São Paulo, ele faz a seguinte colocação: no estado de São Paulo, está sendo desenvolvido um plano de trabalho de cobrança do imposto antes da inscrição da dívida ativa. Esta ação evita a inscrição na dívida ativa, ocorrendo a entrada de recursos e o contribuinte ficando na situação de não devedor. O trabalho preventivo aumenta a arrecadação e diminui o custo da cobrança de imposto. Seria uma cobrança amigável, né, entre empresa e Estado. Eu não tenho dúvida que as formas têm que encontrar soluções em recuperação desses créditos. As 3 soluções que a gente apresentou aqui não são soluções. Elas ajudam a problematizar, ajudam a formar estoques e se acumular cada vez mais dívida ativa. Agora, a solução, ela passa por relações políticas de poder. A cobrança da dívida ativa não é por falta de equipamento, não é por falta de computador, não é por falta de pessoal qualificado, não é. É uma relação de política de poder que tem dentro e fora das instituições estatais. E essa forma, ou de criar um tribunal administrativo especial para a recuperação dos créditos, ou fazer a cobrança amigável, ela pode ser uma solução, mas a solução ela tem que ter contrapartida da empresa na questão desse crédito que está na rua. Aqui também tem, acho que também é mais um comentário do que uma pergunta. O Eleazar, do Rio Grande do Norte. Bom, primeiro eu vou fazer uma ressalva aqui, porque ele começa falando: ontem foi aprovado o Código de Defesa do Contribuinte. Não foi aprovado, passou na Câmara, né, gente? A gente tem muita luta para fazer, segundo meu diretor Celso, lá, que conhece tudo de lá, ainda tem Câmara, a gente tem muita luta para fazer contra isso. Mas, evidentemente, é uma preocupação nossa, é uma preocupação dele também aqui, com toda razão, de essa aprovação desse projeto aprovado na Câmara, da defesa do contribuinte, que nós carinhosamente chamamos de defesa do sonegador, né? Porque bom contribuinte não precisa disso aqui. Mas ele coloca que com essa retórica, acho que é isso, com essa norma protetora, aumenta a dificuldade do fisco.
E as pessoas que não podem piorar, né, vem essa agora. Então, o que ele está colocando, se esse código não vai acabar criando mais dívida ainda do que isso. Não, o Código do Sonegador, ele é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, é uma afronta ao processo de fiscalização dos auditores, não só para a questão fiscal, mas o conjunto dos Estados como um todo. A gente está vendo, no último período, um conjunto de medidas que vem desconstruindo o fisco estadual e o fisco nacional. Por exemplo, os tribunais administrativos tributários, a questão do voto de Minerva, como é que fica. Em Santa Catarina já teve, com o Zeca está aqui, o Eduardo está aqui, uma alteração legislativa, ainda bem que o governador, na sua lucidez, revogou essa proposta de projeto de lei parlamentar que queria alterar o Tribunal Administrativo Tributário e favorecer a grande empresa. Tem um conjunto de volume significativo de recursos que estão no TAT, né? É paritário, mas temos o voto de Minerva, e o voto de Minerva seria para a iniciativa privada também, resumindo isso. Então, é um conjunto de ações, nesse último período, que vem desconstruindo o trabalho do auditor, o trabalho da legislação tributária e aí isso acaba o quê? Acaba resultando em dívida ativa, resultando em sonegador, resultando em devedor contumaz, ou seja, o código tributário, né, o sistema tributário, que já é complexo e já é difuso, ele é uma intenção política, ou seja, é uma deliberação de um projeto político ser essa confusão. A quem favorece essa difusão, essa confusão? Não, é geralmente a grande empresa, porque ela acaba se beneficiando dos regimes tributários especial, se beneficiando da lentidão do sistema judiciário, se beneficiando do Código de Defesa do sonegador, e acaba isso interferindo direto no conjunto da política pública. Aí depois vai faltar recurso para trocar uma janela no posto de saúde, vai faltar recurso para remunerar o professor que está em sala de aula, e isso vai interferir cedo ou tarde no conjunto de prestação de serviços públicos em médio prazo, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que vai para a sanção agora do presidente, espero que, na sua lucidez, deixe para o próximo presidente. Tá bom, então vamos... Para revogar, né? Então, eu só vou dar um pequeno spoiler antes de passar para os dois para a consideração final, porque eles falaram várias vezes aqui que tem um relatório de quase 500 páginas, né, que estão fazendo. Nós estamos tentando transformar isso num livro, tá? Porque eu acho que é importante a gente marcar isso com alguma coisa física, que a gente pode ir no deputado, que a gente pode ir na PGE, como alguém tocou aqui, que fazer. Então, a gente está gerando esforços lá internos para que isso seja realizado. As considerações finais, sua, da Thalita. Queria agradecer, então, a atenção de vocês até aqui e todo o apoio que a gente recebeu para fazer, né, para a realização dessa pesquisa, em nome do Charles e da FENAFISCO. Agradecer ao Juliano também por trabalhar, por ter me convidado para trabalhar com ele, porque para mim é um trabalho muito importante, que tem sido muito instigante também. E falar assim que a gente percebe nessas pesquisas que a gente está realizando que existe essa grande concentração de dívida, que existe uma disputa de poder, né, dessas empresas em contradição ao poder popular, a questão também dos estados em si, mas a gente percebe esforços também dos estados. Nesses balanços gerais, deu para perceber, como foi citado o caso de São Paulo, que estão fazendo as cobranças antes de serem inscritos em dívida ativa. Tem outros estados que estão lançando iniciativas de call center, por exemplo, para ligar e cobrar as dívidas ativas. Então, a gente percebe que existem iniciativas e que talvez essa discussão ela tenha que ser realizada entre os estados também, né? Porque tem muitos estados que já estão com iniciativas um pouco mais avançadas e que já conseguem alguns resultados mais avançados com relação à cobrança da dívida ativa. Então, a gente tem, de um lado, as formas com que as empresas encontram, né, de acumular esses débitos, mas, de outro, a gente vê nos estados os esforços que estão sendo realizados em muitos casos. Então, que a gente precisa também pensar, né, pensar esses casos, pensar esses exemplos, para que a gente consiga ir construindo outras estratégias de cobrança e outras estratégias para lidar com esse problema. Então, bom, agradeço e passo a palavra para o Juliano.
Eu queria agradecer o Glauco pela condução dos trabalhos, a Thalita pela apresentação, ao Charles aqui, presidente da federação, pela confiança que o Charles depositou em mim e na Thalita para a realização desse trabalho, a toda a diretoria também da FENAFISCO, a Marlúcia, o Celso, o Márcio, o Clóvis, o Glauco, o Anatel, estou esquecendo de alguém mais aqui, que não estava aqui. Acho que se eu esqueci alguém, me perdoe, mas agradecer pela confiança que a federação depositou para a gente construir esse trabalho ao longo de 22 meses, de trazer esse debate. A gente espera que, a partir de hoje, comece a colher os frutos e pensar uma nova sistemática para fazer a cobrança desses créditos e impedir que eles cresçam de maneira exorbitante. Então, meu muito obrigado a todos e a todas pela essa oportunidade que a federação nos concedeu a mim e a Thalita para realizar esse trabalho. Então, espero que todos tenham gostado também da apresentação e se vai virar um livro, o relatório final vai estar disposto a todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado. Obrigado, então. Então, vou passar para o nosso mestre de cerimônia aí para fazer o encerramento e também agradecer a todos aí para a gente dar uns recadinhos finais. Antes de convidar o nosso presidente para fazer a entrega do mimo do evento, informar a todos que a plenária final do nosso CONAFISCO será às 14 às 16 horas aqui com os delegados. Às 20 horas, posse da diretoria executiva do Conselho Fiscal, homenagens, seguida da festa de encerramento com baile banda, então 8 horas pontualmente. Quem ainda, por gentileza, não foi no balcão da TCH receptivo no foyer, informações sobre o transfer, conferir esse horário certinho sobre o transfer. E convidar o nosso presidente para que possa fazer aqui a entrega de uma lembrança especial. E quem encontrou ou encontrar os documentos de Marta Helena Costa, por gentileza, entregar aqui na secretaria. Marta Helena Costa, seu documento do Conselho Regional de Contabilidade. Quem ficou também com o violão de Zé Antônio dos Santos. Ontem a noite foi boa. Aí, por gente... Está com o Joaquim? Já apareceu. Estava com o aniversariante. Ok. Uma salva de palmas a nossos palestrantes, nosso moderador, seu Glauco. 14 horas para os delegados, plenária final do 19º CONAFISCO.